Oi, gente, nós estamos aqui para poder falar um pouco mais sobre o dilúvio, né? A gente falou um pouco sobre como começou, né? Como foi essa forte, vamos dizer, tempestade nas nossas palavras, assim, no nosso entendimento, né? Nós falamos um pouco sobre como isso aconteceu. No capítulo 1, Deus, ele, no processo de criação, aqui vem falando que Deus, ele quando ele fez o firmamento, né, ó, o versículo 6 do capítulo 1 diz assim: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. As águas debaixo do firmamento são o que está abaixo das nuvens, né, ou abaixo do céu, vamos dizer assim. E o que está acima são as águas que a gente conhece da chuva, que estão nas nuvens, sobre as nuvens, né? E depois fala que ele fez, ó, ele fez o segundo dia, e aí ele disse também no segundo dia, ó, juntem-se num só lugar, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E aí essa porção seca ele chamou de terra e ao ajuntamento das águas de mares. Então o que acontece? Ele fez essa separação, separou as águas acima, as águas abaixo, e depois ele criou a porção seca, né? Num só lugar. Então não tinha essa divisão igual a gente tem hoje, né? E tanto que se a gente parar para analisar, quando a gente olha o mapa mundi, se você for juntar todas aquelas pecinhas do mapa, você vai ver que vai se encaixando. Então a porção de terra seca era uma porção solo, não era uma porção dividida igual a gente conhece hoje. Vocês podem ver que o mapa mundi ele realmente parece um quebra-cabeça. Se a gente juntar, vai conseguir ter uma porção só. Eu acho isso muito legal. E eu sei que um dia isso vai acontecer de novo quando Jesus restaurar essa terra, né? Mas só pós-milênio. É, e aí, então, quando a gente fala aqui, ó, nesse dia, quando romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e noite. Então, quando ele diz todas as fontes do grande abismo, na descrição da criação, aqui também fala, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, então sobre a face da terra. Então a terra, antes de ser criada, antes de ser formada, antes de ter forma e antes de ter preenchimento de pessoas, de animais, de árvores, né, de vegetação, de tudo que a gente conhece, né, de separação entre terra, entre águas, né, ela era um abismo, que é o que a Bíblia fala no processo de criação. Então, quando diz que todas as fontes do grande abismo, está falando sobre a terra, porque a terra ela era assim considerada um abismo. Então, todas as fontes das águas que havia nessa terra e que estava no céu, elas se juntaram, né? E aí eu falei dessa questão no último vídeo e eu fico imaginando, deve ter sido algo terrível, mas graças a Deus Noé e sua família e os animais que com ele estavam não viram isso, mas com certeza ouviram aqueles terríveis sons provocados por toda a maldade do ser humano, por toda a contaminação que havia sobre a face da terra, né? Tu imagina ouvir os animais gritando, chorando, desejando sobreviver a toda aquela destruição. Imagina crianças gritando, gente, eu imagino crianças chorando, chorando de desespero, não só as crianças, mas os adultos, né, também, todo ser vivente, eles estavam desesperados, imagino pessoas, né, subindo alvoroçadas na arca, depois imagino elas subindo nos animais que a gente conhece, tem os fósseis aí, né, dos dinossauros que eram
animais altos, né, longos em muitas situações, subindo em árvores, que as árvores a gente tem alguns fósseis também, né, acho que não é fósseis que fala, mas a gente tem como comprovar isso na natureza, que tinham árvores muito altas. A gente tem hoje na natureza árvores altíssimas, né? O ser humano, ele era alto também, né? Depois disso, foi que eles começaram a ter uma estatura mais baixa. Mas tu imagina chover assim, terrivelmente. As águas se juntaram, eu fico imaginando trovões, eu fico imaginando relâmpagos, raios, nossa, misericórdia. Também imagino redemoinhos, né? Tipo furacões na água, eu não lembro o nome que se dá, mas fico imaginando todas essas coisas assim terríveis acontecendo, a Terra se transformando de novo em algo sem forma e vazio, se transformando de novo em um abismo, pelo menos durante aqueles 40 dias e durante aquelas 40 noites. E aqui do versículo 17 até o versículo 24, fala que depois, nessa chuva de 40 dias e 40 noites, as águas se levantaram, né? E a arca foi flutuando sobre essas águas. E eu acredito que só pelo cuidado de Deus, porque na minha mente, diante de tanta destruição, humanamente não teria como sobreviver, mas mediante um milagre era possível. E as águas, elas predominaram e foram subindo sobremodo que a arca ia flutuando sobre elas, e elas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram os altos montes que havia debaixo do céu. Então as águas, elas foram acima dos montes mais altos que havia naquele momento na terra, né? E aí, depois de 150 dias, né, que as águas predominaram sobre a terra, foi que elas começaram a abaixar um pouco, né? Começaram a diminuir. Mas agora tu pensa num mundo majestoso, magnífico. Sabe todo esse ouro, todas essas joias, todas essas preciosidades, pedras preciosas que é encontradas abaixo da terra, debaixo da terra. Eu acredito que tudo isso era visível, exposto a olho nu, mas por causa do dilúvio, né? Tudo isso veio a ser encoberto e hoje a gente encontra coisas riquíssimas, né? No nosso solo. Mas basicamente é isso. Durante 40 dias e 40 noites houve copiosa chuva e eu fico imaginando aqueles sons terríveis, né, em volta de Noé, de sua família e dos animais, e de como eles ficaram tristes e amedrontados, talvez, né? Não sei, amedrontados talvez não, mas de como ficaram tristes e assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque tinha que perecer, tudo tinha que ser feito novo. E Deus fez tudo novo. Deus deu um mundo novo a Noé, da qual ele pôde reconstruir com a sua família. Mas a gente vai falar isso no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.